Só dizer que, sim, quem tenta roubar joias, quem se apropria indevidamente de presentes ao Estado brasileiro é ladrão. Além de, claro, Lula. amigo de miliciano. Tá bom, Fernando Melchiona, antes que eu passe a palavra para os demais líderes, eu gostaria de dizer o seguinte, anteriormente aqui foi-me exigido, né, uma posição não de debatedor, Bia Kicis, e eu inclusive solicitei isso, não me coloquem no debate, porque afinal de contas eu sou presidente, é isso que vocês me pedem, não é isso mesmo? Mas já são 2 sessões, deputada Fernanda Melchiona, que é me questionado a capacidade, ou é me questionado a competência, ou é me questionado a relevância, a pauta que está aqui na presidência, mas assim, e dizendo que é lamentável estar aqui, mas assim, se toda semana você ficar expressando seus sentimentos de estar lamentando eu aqui, só vai mudar absolutamente nada. Eu vou continuar, então assim, assim, você pode continuar dizendo que lamenta, não tem problema, talvez não sei o que a senhora deseja, mas lamento por lamento, de fato eu vou continuar aqui, então sim, é desnecessário. As universidades federais agora se transformaram no epicentro do nascimento do nazismo moderno. E eu acho interessante, porque a esquerda sempre levanta a bandeira de sou contra o nazismo, lutamos contra o nazismo, sou antifascista, mas o fascismo está ressurgindo no Brasil, o nazismo está ressurgindo no Brasil dentro das salas de aula. Isso machuca muito eles, ouviu até um ai, 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 você escutou, delegado? Tá doendo, né? Ai, 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 tá doendo mesmo. Por quê? Pelo menos eu possa não convencer pessoas que já estejam ideologicamente sequestradas, mas eu rogo a Deus que pelo menos a maioria da nação brasileira entenda a gravidade do que está acontecendo. Porque essa comissão fala o tempo inteiro, de que adianta falar dessas pautas irrelevantes? Moção de repúdio é irrelevante, vamos falar de educação, como se houvesse orgulho no caminho que a educação do Brasil está indo. Somos o último no mundo, em todos os quesitos. Não conseguem ler um parágrafo e entender um aluno. Mas temos que falar de assuntos relevantes. O que foi que essa comissão de educação fez que merece de tal forma ser relevada, tempo de líder, né, presidente? Ser resguardada, celebrada, sendo que nós somos a lanterninha do mundo hoje. Pessoal, como vocês viram aí, o pau quebrou. Nicolas Ferreira detonou essa deputada esquerdista. Deputado Lula tinha que ser, né? Tinha que ser. Tem mais um tanto de revelação aqui, por isso que eu peço pra você me ajudar a compartilhar esse vídeo, tá? Pra mais patriotas lá nos seus grupos do WhatsApp. É importante que todos saibam o que está acontecendo, tá? E também esse canal é novo, então se inscreve nele e comenta aqui embaixo de qual cidade você é e qual é a sua opinião sobre tudo isso, pessoal. Sem delongas, olha aí. Deputada Fernanda Melchiona, a título de esclarecimento, já que foi me citado, né, no seu discurso, eu acredito que a democracia que eu estou colocando aqui, diferentemente da que teu presidente prega, a democracia relativa, ela inclui outros demais debates, inclusive os que você discorda. Então eu vejo que uma sociedade que todo mundo concorda com todo mundo não é uma democracia. E, inclusive, a PGR, que você está pedindo para poder fiscalizar e colocar criminosos, decidiu que não houve crime no meu episódio com relação à deputada Nicole, onde eu exemplifiquei o que está acontecendo, inclusive na escola da minha irmã, onde um travesti entrou, uma travesti entrou no banheiro e a minha irmã filmou, me mostrou, pedi providências para a escola nada o fez, e portanto eu como irmão e como representante, inclusive, legal, que eu era vereador da cidade, eu fiz um discurso e na época, agora aqui como deputado federal, utilizei uma exemplificação do que vocês mesmos defendem, que é um homem que se sente mulher e estar ali como uma mulher. Enfim, então o que eu quero dizer e responder a Vossa Excelência é o seguinte: a condição de colocar criminosos, que seja, é engraçado, porque querem colocar, dizem que não tem espaço, sabe, para pessoas, delinquentes menores de idade, por exemplo, que matam, que roubam, estupram, porque as celas estão lotadas. Mas há espaço para um deputado que exerce o seu direito, artigo 53 da Constituição, de imunidade parlamentar. Ou seja, eu quero deixar aqui bem claro nessa comissão, senhores, de que quem está trazendo este presidente para debate não sou eu. Mas todas as vezes que me trouxer para o debate, eu irei também debater, por mais que eu não gostaria de estar fazendo esse papel. Ou seja,
todo tipo de convite que me vier a ser feito, será feito isso. Agora, quer tratar a respeito de capacidade do presidente, que não deveria estar aqui, como fizeram discursos, eu também posso questionar a capacidade, por exemplo, da ex-presidente Dilma, tem dificuldade de oratória. Eu posso fazer a capacidade, por exemplo, da ministra Anísia Trindade, que é formada em sociologia. Eu posso questionar a capacidade, deputado, com relação a Aniele Franco, que o currículo dela é ser irmã da Marielle, ou seja, e por fim, fique tranquilo, é democrático. Eu sou democrático. Por fim, o presidente homem da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que é tão capacitado, que diz que tem preguiça em ler porque dói a cabeça dele, ou seja, capacitados são vocês. Meus parabéns. Públicas, vota não o seu requerimento, mas mais do que isso, seguirá lutando com o movimento estudantil, democrático e independente contra os espantalhos da extrema-direita e pela educação pública. Obrigado, Fernanda Melchiona. Somente a título de esclarecimento, não foi votado nenhum tipo de moção de repúdio para a universidade, ok? Inclusive, nós tiramos a moção de... Somente deixa eu esclarecer. Mas é um pedido de investigação, foi retirada a moção de repúdio e também nós pautamos também o pedido da senhora Sâmia Bonfim com relação à discussão do novo ensino médio. Portanto, ambas as dois pontos aqui foram esclarecidos. Foi vergonhoso a forma como o senhor foi atacado de forma feroz, vil, por parte desse parlamento que simplesmente não aceita que o senhor foi o deputado mais votado desse mandato. E ninguém poderia ter mais prerrogativas ou direito de estar na presidência da educação do que o deputado mais bem votado e também o deputado jovem, que passou há pouco tempo pelo próprio processo de educação, né, do sistema de ensino do nosso país. Então sua memória é fresca sobre o que acontece dentro da educação brasileira. Presidente, eu nunca vi um ataque, tanta raiva, tanto ódio contra a indicação de um presidente de uma comissão como essa aqui da educação. E eu vou te falar por quê, e é bom que todos aqui saibam. Existe uma ideologia que permeia o sistema de ensino brasileiro, que sabe que para eles continuarem existindo, tem que continuar havendo a doutrinação, a violência ideológica, o sequestro da mente dos nossos filhos dentro do sistema de ensino brasileiro. Essa ideologia sabe que sem essa doutrinação, sem essa violência ideológica, eles não permeariam, eles não existiriam por muito tempo. E o senhor representa um obstáculo para esse projeto. De todos os projetos tentados a serem implementados no Brasil pela esquerda, o único que funcionou perfeitamente, presidente, foi o projeto para a educação. E aí eu vejo alguns parlamentares gritando como se estivessem preocupados com a educação do nosso país, mas eu não vi ano passado ninguém demonstrar nenhuma raiva, nenhuma indignação com notícias como essa, presidente. Brasil cai em ranking mundial de educação em matemática e ciências e fica estagnado em leitura. O país teve novamente um dos 10 piores desempenhos do mundo em matemática, no PISA de 2018. O engraçado é que no Plano Nacional de Educação, que eles querem enfiar a goela abaixo, isso aqui não é mencionado nenhuma vez, nem sequer uma vez. Não falaram nada na Comissão de Educação sobre o fato de 2/3 dos brasileiros de 15 anos sabem menos que o básico em matemática. Menos que o básico. Talvez a única coisa que eles aprendam é apertar o 13 nas urnas. Não falaram nada e nem demonstraram indignação quando 38% dos universitários são analfabetos funcionais. Meus amigos, eu vou repetir, 40% de universitários são analfabetos funcionais. Não sabem interpretar um parágrafo, mas sabem o que é ideologia de gênero, sabem lutar contra o patriarcado opressor, sabem lutar contra o machismo e sabem ficar pelado no centro de uma faculdade para receber os calouros. Não falaram... Tá vendo como eu acertei o nervo ciático, pessoal? Você tá vendo? Não falaram nada do fato de 7 em 10 alunos no Brasil não sabem o mínimo de matemática. 7 em 10, 70% dos alunos não sabem o mínimo de matemática. O mínimo. Mas vamos lá. O Brasil tem baixo desempenho e estagna no ranking mundial de educação básica. E aí, qual é a solução desse governo que fala que voltou para resgatar a educação? A solução está essa aqui, presidente. O governo bloqueia 332 milhões de reais da educação, alfabetização, transporte escolar. Você viu alguma indignação desse pessoal? Não. As universidades estão entrando de greve. Alguma indignação desse pessoal? Não. Eles estão preocupados com a educação ou eles querem apenas manter aquele corredor polonês de deformação mental para poderem terem os seus eleitores? Mas é claro, o que se esperar de uma pessoa que fala isso aqui? Vamos lá, abro aspas. São 8 mulheres e 4 homens, completando o time de 11. Esse é o time que irá, a partir de hoje, comandar o destino da educação brasileira. Sabe quem disse isso, presidente? Para concluir, deputado. O ministro da Educação, presidente. O ministro da Educação.
educação que veio pra salvar a educação brasileira, acha que 8 mais 4 é igual a 11. Defenda o ministro dos senhores. Mas a verdade, presidente, é que o senhor está aqui numa das batalhas mais acirradas que existe no Congresso. Porque um trabalho bem feito pelo senhor acaba com o eleitorado deles. Obrigado, presidente. E essa comissão, ao invés de estar priorizando debater milhões de estudantes que estão no ensino médio preocupadíssimos com esse engodo que são os itinerários formativos, lamentavelmente preferiu pautar temas como esse, que o PSOL é contra, tanto o requerimento que foi pautado pelo senhor, quanto ter sido incluído no acordo do bloco previsto, porque é de fato inaceitável que se criminalize uma performance artística dos estudantes, ao mesmo tempo que, além de, obviamente, ser parte da livre expressão artística, de não ter sido obrigatório, de não ter tido erotização ou qualquer coisa que o valha, ao mesmo tempo mostra uma hipocrisia que é latente. Eu fico imaginando, Nicolas, se aquela reunião dos golpistas, ao invés de fardados, eles estivessem pelados. Se o senhor teria feito uma moção de repúdio contra uma reunião comandada pelo Sindicato do Crime que tentava organizar um golpe de Estado no país. Mas não. O senhor não só endossa os discursos da extrema-direita, o golpismo, como defendeu de novo ontem no plenário aqueles que atentaram contra as liberdades democráticas. E aqui na Comissão de Educação, uma das comissões mais importantes da Câmara dos Deputados, se não a mais importante da Câmara dos Deputados, mais uma vez se cria um espantalho. Um espantalho para criminalizar uma universidade importantíssima como a FURG, e eu tenho aqui a nota do reitor Danilo, do vice-reitor Renato, do movimento estudantil, do movimento de técnicos e do movimento de professores, né, para instituir uma prática de censura, mas é mais do que censura. É uma tentativa de criar um espantalho para não debater os verdadeiros problemas da educação brasileira, como, por exemplo, a falta de recursos para as universidades federais, a necessidade de expandir ensino, pesquisa, extensão, a criação de 100 novos institutos federais, que é uma vitória e que precisa, assim, ser garantida ao mesmo tempo que ampliada. E eu digo, repito, hoje nós tínhamos um requerimento que pautava a convocação do Mendonça Filho para discutir o novo velho ensino médio, que poderia ser votado como primeiro item da pauta, como está pedida a inversão, para debater algo que angustia milhões de estudantes brasileiros, que foi fruto de luta do movimento estudantil. Mas a comissão vai votar essas, e tem audiências boas aqui previstas, mas junto do bloco, uma criminalização de uma universidade tão importante como a FURG. Mas eu não tenho dúvida de que não passarão, porque embora vocês queiram fazer esses espantalhos, eu não tenho dúvida que as liberdades democráticas vencerão e, além do pessoal votar não ao acordo, porque devia, sim, não estar incluído no bloco. Vem um delinquente fazer discurso que ficou quieto. Aliás, não, apoiando os 4 anos de governo Bolsonaro, que vocês quase fecharam as universidades brasileiras, os institutos federais, porque é óbvio que, como apologistas, defensores da ignorância como método, das fake news, são contra a produção de conhecimento e de ciência. São aqueles que se chocam com uma performance artística, mas não se chocam com 10 milhões de analfabetos. Não se chocam com milhões de crianças que ainda não têm vaga nas creches porque não se universalizou o acesso às creches no Brasil. Não se chocam com estudantes que estão tendo aula de brigadeiro e que estão sendo tolhidos de uma educação universalista por parte de uma lógica de formar os filhos dos trabalhadores para apertar botão, com todo o respeito que a gente tem a apertar botão, os trabalhadores que apertam botão, mas que é uma velha ideia de colocar os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras fora da universidade. Não só não se choca, como reproduz mentira, fake news, porque imunidade parlamentar não é impunidade parlamentar, não pode não ir na tribuna desrespeitar as mulheres brasileiras usando uma peruca no Dia da Mulher para desrespeitar as mulheres trans. É transfobia. E o Nicolas deveria ter sido caçado por isso. Não pode não fazer apologia à agressão e assassinato da comunidade LGBTQIA+. Não pode não usar o microfone para mentir sobre aqueles que mais combatem a fome e a miséria, como o padre Júlio Lancelotti. Enquanto vocês estavam fazendo ato golpista e o povo morria na pandemia, o padre Júlio Lancelotti estava levando alimento no meio da pandemia para salvar vidas, enquanto o teu presidente estava lá, lamentavelmente, matando a população brasileira. Não pode não desrespeitar uma universidade como a FURG. Eu tenho uma nota da reitoria, do professor Danilo, do professor Renato, respaldando a performance artística realizada pelos estudantes de artes visuais e não aceitando a criminalização. Eu vou pedir para ser incluído nessa tentativa estapafúrdia de criminalizar a universidade. Sinceramente, a PGR tem que estar preocupada em prender golpista e não criminalizar as universidades brasileiras. Foi vergonhoso a forma como o senhor foi atacado de forma feroz, vil, por parte desse parlamento que simplesmente não aceita que o senhor foi o deputado mais votado desse mandato.
e ninguém poderia ter mais prerrogativas ou direito de estar na presidência da educação do que o deputado mais bem votado e também o deputado jovem, que passou há pouco tempo pelo próprio processo de educação, né, do sistema de ensino do nosso país. Então sua memória é fresca sobre o que acontece dentro da educação brasileira. Presidente, eu nunca vi um ataque, tanta raiva, tanto ódio contra a indicação de um presidente de uma comissão como essa aqui da educação. E eu vou te falar por quê, e é bom que todos aqui saibam. Existe uma ideologia que permeia o sistema de ensino brasileiro, que sabe que para eles continuarem existindo, tem que continuar havendo a doutrinação, a violência ideológica, o sequestro da mente dos nossos filhos dentro do sistema de ensino brasileiro. Essa ideologia sabe que sem essa doutrinação, sem essa violência ideológica, eles não permeariam, eles não existiriam por muito tempo. E o senhor representa um obstáculo para esse projeto. De todos os projetos tentados a serem implementados no Brasil pela esquerda, o único que funcionou perfeitamente, presidente, foi o projeto para a educação. E aí eu vejo alguns parlamentares gritando como se estivessem preocupados com a educação do nosso país, mas eu não vi ano passado ninguém demonstrar nenhuma raiva, nenhuma indignação com notícias como essa, presidente. Brasil cai em ranking mundial de educação em matemática e ciências e fica estagnado em leitura. O país teve novamente um dos 10 piores desempenhos do mundo em matemática, no PISA de 2018. O engraçado é que no Plano Nacional de Educação, que eles querem enfiar a goela abaixo, isso aqui não é mencionado nenhuma vez, nem sequer uma vez. Não falaram nada na Comissão de Educação sobre o fato de 2/3 dos brasileiros de 15 anos sabem menos que o básico em matemática. Menos que o básico. Talvez a única coisa que eles aprendam é apertar o 13 nas urnas. Não falaram nada e nem demonstraram indignação quando 38% dos universitários são analfabetos funcionais. Meus amigos, eu vou repetir, 40% de universitários são analfabetos funcionais. Não sabem interpretar um parágrafo, mas sabem o que é ideologia de gênero, sabem lutar contra o patriarcado opressor, sabem lutar contra o machismo e sabem ficar pelado no centro de uma faculdade para receber os calouros. Não falaram... Tá vendo como eu acertei o nervo ciático, pessoal? Você tá vendo? Não falaram nada do fato de 7 em 10 alunos no Brasil não sabem o mínimo de matemática. 7 em 10, 70% dos alunos não sabem o mínimo de matemática. O mínimo. Mas vamos lá. O Brasil tem baixo desempenho e estagna no ranking mundial de educação básica. E aí, qual é a solução desse governo que fala que voltou para resgatar a educação? A solução está essa aqui, presidente. O governo bloqueia 332 milhões de reais da educação, alfabetização, transporte escolar. Você viu alguma indignação desse pessoal? Não. As universidades estão entrando de greve. Alguma indignação desse pessoal? Não. Eles estão preocupados com a educação ou eles querem apenas manter aquele corredor polonês de deformação mental para poderem terem os seus eleitores? Mas é claro, o que se esperar de uma pessoa que fala isso aqui? Vamos lá, abro aspas. São 8 mulheres e 4 homens, completando o time de 11. Esse é o time que irá, a partir de hoje, comandar o destino da educação brasileira. Sabe quem disse isso, presidente? Para concluir, deputado. O ministro da Educação. O ministro da Educação que veio para salvar a educação brasileira acha que 8 mais 4 é igual a 11. Defenda o ministro dos senhores. Mas a verdade, presidente, é que o senhor está aqui numa das batalhas mais acirradas que existe no Congresso. Porque um trabalho bem feito pelo senhor acaba com o eleitorado deles. Obrigado, presidente. Eu quero deixar aqui bem claro nessa comissão, senhores, de que quem está trazendo este presidente para debate não sou eu. Mas todas as vezes que me trouxer para o debate, eu irei também debater, por mais que eu não gostaria de estar fazendo esse papel. Ou seja, todo tipo de convite que me vier a ser feito, será feito isso. Agora, quer tratar a respeito de capacidade do presidente, que não deveria estar aqui, como fizeram discursos, eu também posso questionar a capacidade, por exemplo, da ex-presidente Dilma, tem dificuldade oratória. Eu posso fazer a capacidade, por exemplo, da ministra Anísia Trindade, que é formada em sociologia. Eu posso questionar a capacidade, deputado, com relação a Aniele Franco, que o currículo dela é ser irmã da Marielle, ou seja, e por fim, fique tranquilo, é democrático. Eu sou democrático. Por fim, o presidente homem da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que é tão capacitado, que diz que tem preguiça em ler porque dói a cabeça dele, ou seja, capacitados são vocês. Meus parabéns. Pessoal, o pau quebrou, né? A verdade é essa.
E, bom, me ajude a compartilhar esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, tá? É muito importante que mais e mais patriotas vejam, né, os deputados, senadores que a gente pode contar, porque nesse Brasil a gente tem que contar nos dedos os parlamentares que realmente lutam e defendem o bem pelo povo, defendem o Brasil de verdade. E a gente precisa mostrar para o maior número de pessoas. Isso, é importante, tá? Me ajude a compartilhar, se inscreve no canal caso você tenha gostado, né, do compilado de vídeos aqui, informações, isso é muito importante, pessoal. Muito obrigado e até a próxima notícia.